amigos da TV Humana, sou Anísia Ontem, dos Limites da Eternidade, e vou pedindo então para que vocês compartilhem a nossa programação na TV Humana, que tem todos os assuntos que agrada a todos os gostos. Então, por favor, compartilhem e sempre estaremos então juntos através dessa programação que cada dia cresce. Nos Limites da Eternidade, eu falo sobre toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento, o que realmente aconteceu. No vídeo passado, no episódio passado, eu falei sobre as desditas do rei Davi. Foi um escândalo em família. Ele tinha vários filhos, mas ele tinha preferência por alguns. No caso, ele tinha uma preferência visível pelo Amon, que também era muito bonito. Pela descrição, parece que Davi tinha filhos lindos. E Absalão, que não era tão querido assim, ele tinha uma irmã, ou seja, irmã consanguínea mesmo, era irmã de pai e mãe, né? A Ainoã, a mãe deles, teve com Davi esses dois filhos. E então, depois do que Amon fez, né, violentando sexualmente a irmã, Absalão não perdoou e o matou. Armou lá uma armadilha, né, levando para jantar, todos na casa dele, mas não foram todos, mas ele pediu, então, por favor, mande Amon e pelo menos uns 4, 5 dos meus irmãos. E assim foi feito, e ele embebedou Amon e matou. E aí, então, ele teve que fugir, porque o pai ia matá-lo. E Joabe, que era o braço forte do rei Davi, ele era comandante, né, maior do exército, ele era um general, e então ele era o intermediário entre a desavença de Davi e o seu filho Absalão. E chegou um momento em que ele não tinha mais, porque Absalão não deixava Joabe em paz, porque ele queria voltar para Jerusalém. Ele tinha que viver escondido, então, através de vamos dizer, de uma encenação, né? O Joabe contratou uma atriz, e essa atriz, então, encenou que ela tinha 2 filhos, e um matou o outro numa briga, e esse filho que tinha sobrevivido estava sendo jurado de morte. O que ela poderia fazer, né? Então, a decisão do rei foi que o filho dela seria protegido. Evidentemente também que a mãe do Absalão e da Tamar também estava muito aflita, né? Afinal de contas, aconteceram duas tragédias dentro daquele seio familiar de Ainoã. Então, ela provavelmente também tenha pedido para Joabe fazer essa interferência. E ele fez. E aí, então, depois que ele falou que o filho que tinha sobrevivido ficaria protegido, segundo a própria lei, o julgamento do rei, depois que o rei falou, né, não volta atrás. Então, Joabe falou, pois essa situação do teu filho Absalão, ele quer voltar para Jerusalém. Aí, Davi ficou meio insatisfeito, mas tá bom, né, já falei, ele que volte, só que ele não pise aqui por perto, né, dentro das cercanias da casa real. E com o tempo, né, Absalão também ficou enjoado, porque ele era meio que limitado, ele não podia sair, não ia para lá, não ia para cá. E ele falava para Joabe, como é que vai ser? Você vai me ajudar? Aí Joabe falou, cansei, então você se vira aí com o teu pai, já fiz. Aí Absalão, mostrando já que ele tinha um caráter duvidoso,
ele colocou fogo nas plantações ou na fazenda de Joabe, acabou com a plantação dele e falou: se você não fizer o que eu peço, eu vou continuar fazendo isso, talvez pior. Lembrando que ele era um príncipe. Ele era um príncipe, ele tinha as prerrogativas reais, né? Então ele volta, mas a ter acesso, né, à casa paterna. Só que, evidentemente, existia uma mácula muito grande na relação entre pai e filho. E a ideia de Absalão já não era mais só viver em paz com seu pai, né? Ele já tinha uma outra visão, ele queria algo a mais, né? E ele começou a fazer uma campanha. Essa campanha visava realmente que ele ficasse politicamente visível diante dos olhos dos maiorais em Israel, né? Então, ele começou a fazer um jogo, ele começou a criar, né, uma situação. Ele começou a fazer visitas aos homens influentes de Israel, aos comerciantes, principalmente aos comerciantes. E ali, então, ele foi para o portão da cidade. E é interessante porque o rei também ficava no portão da cidade, então o rei sabia disso, o rei estava vendo. Então ele falava para esses negociantes, né? Ele era muito solícito e ficava indignado, falando: eu me indigno, né, em saber que vocês, homens dignos, representantes de Israel, não terem a atenção merecida do rei. E aí os homens ficavam, né, completamente, vamos dizer assim, agradecidos, não vou dizer fascinados, né, mas eles ficavam vendo que talvez realmente Absalão tivesse razão, que Davi talvez estivesse pisando na bola com eles, né? E aí o que ele fazia? Ele beijava as mãos desses homens, né, com toda a humildade, ou a representação da humildade, e esses homens em retribuição beijavam a sua mão. E assim começa a criar um conflito muito grande dentro da casa real, onde Davi, evidentemente, sabia o que o filho estava tramando, porque, como eu falei, ele também ficava às portas. Então, não era uma coisa assim velada, ele não fez pelas costas do rei, né? Ele simplesmente, digamos assim, desafiou o seu pai dentro do poder real, né? E isso foi crescendo e foi virando uma bola de neve. Só que eu não sei se Davi não acreditava na força do filho ou ele estava ocupado demais com alguma outra questão, uma guerra ou coisa do tipo. Eu acredito que tenha sido isso. Ele chegou ao ouvido dele o rumor, né, de uma revolução iminente. Ia ter um golpe. O próprio filho dele, estava preparando um golpe, né? E ainda o Absalão tinha cooptado vários servidores do rei, servidores que tinham conhecimento íntimo do programa de governo do rei Davi. E aí vai fazendo assim uma ligação, né? Muitos saíram mesmo, foram para o lado de Absalão e deixaram Davi sozinho. E os sacerdotes também debandaram e foram para o lado de Absalão. Somente Zadok e Abiatar, são dois sacerdotes, né, que ficaram ali. Eles eram cuidadores da arca, então eles permaneceram fiéis a Davi. E os outros debandaram. Então, o que aconteceu?
Davi teve que fugir porque o golpe era certo. Então ele teve que fugir, porque a Absalão iria matá-lo, né? Não ele com as próprias mãos, mas ele mataria o rei. E ficaria, porque ele era o príncipe na sequência, né, da sucessão. Bom, então os filhos dos sacerdotes, eles também seguiram, né, para as vals do deserto, ou seja, eles foram para o deserto. E a coisa foi tão repentina, né, que Davi saiu com a roupa do corpo e fugiu, né, ele foi fugindo. E todos que o acompanharam, né, estavam em soluços, né, convulsivos, porque foi uma situação realmente muito de surpresa, né? Davi, para ter uma ideia, ele estava com a cabeça coberta e caminhava descalço em sinal de quem tinha mesmo fugido, né? Deixaram todos que estavam com ele, deixaram a segurança do lar, deixaram todo o conforto da sua casa, das suas casas, né? E seguiram fiéis a Davi. Tinha um estrangeiro chamado Itaí, e ele jurou fidelidade para Davi, e ele foi junto. Davi falou, não, fica porque eu não sei, eu tô indo para algo incerto. Ele falou, não, seguirei com você. Daí ele falou, bom, se eu ficar bem, você fica bem, se eu ficar mal, você fica mal. E Itaí ficou, né? Zadok, os sacerdotes também, né? Porque eles eram fiéis à arca, ao Senhor de Israel. Mas, olha, Davi era muito inteligente. Então ele fala para esse Zadok e Abiatar, que eram os dois sacerdotes, voltarem para Jerusalém e falar que voltaram porque entenderam que quem estava certo era Absalão e que eles não seguiriam mais Davi. Mas, na verdade, eles estariam lá para relatar todo o processo, tudo aquilo que estava sendo engendrado, né, para o próximo passo. Então, eles seriam os espiões. E essa maneira deles se comunicarem é que, de quando em quando, um saía, ia até certo lugar e ali passava as informações na casa de uma mulher e aí as informações chegavam até Davi. Bom, aí ele ficava sabendo tudo o que estava acontecendo na casa real. E Davi foi para o outro lado do Monte das Oliveiras, né? Então ele passou pelo monte, foi para o outro lado e lá ele encontrou-se com Ziba. Acredito que eu já tenha falado em episódios anteriores a respeito desse Ziba, que era ainda, né, aquele que servia o Mefibosete, que era o filho de Saul. Então, legalmente, Saul tinha um sucessor ao trono. Mas vamos vendo, né? E esse Ziba, ele trazia... Esse Mefibosete vivia numa região... Já falei sim, agora eu lembrei. Ele vivia numa região de pobre, né? Só que ele tinha uma vida mais melhorada, né? Porque o Ziba, quando ele vinha carregado, né? Com 200 pães, vinhos, cachos de frutas frescas, uvas, né? Odres cheios de vinhos, ou seja, ele estava com uma mercadoria valiosíssima. E quando Davi vê nessa comitiva de Ziba vindo, Davi, ele acreditou que Ziba viesse trazer aqueles mantimentos para ele, o rei de Israel. E Ziba, então, quando chega perto dele, ele falou, não. Perguntaram para Ziba, onde você está indo? Ele falou, estou levando presentes para o rei de Israel. Só que
Todo mundo ficou feliz, só que ele falou, né? É para Mefibosete o legítimo herdeiro do trono de Israel. Aí, então, ele estava enfrentando dois problemas, né? Dois levantes. A revolução, o golpe dentro da própria família, e agora vinha outro lá também reivindicando o trono. Aí, colocando isso dentro do nosso linguajar moderno, né? Davi estava sofrendo um impeachment, né? Provocado pelo próprio filho dele. Mas ele ainda tinha apoio de alguns maiorais dentro da casa presidencial, né? Embora tivesse manietado pelo seu próprio filho ali numa condição sem poder agir. Primeiro porque ele estava peregrinando, né, um andarilho. Bom, então ele não estava decididamente com a sorte ao seu lado, Davi. Ele estava, parece que num período muito ruim, né? E foi para uma próxima cidade chamada Baurim. Ele estava querendo o quê? Ele estava angariando simpatizantes para que ele pudesse enfrentar o filho, né? E aí de lá saiu um homem chamado Simei, que também era parente de Saul. E esse Simei chega assim e vai falando os maiores disparates, chamando ele de assassino, de amaldiçoando, né? Falando que ele tinha matado tantos homens, que ele merecia o que ele estava passando, porque ele havia feito muitas vidas, né, tombarem inocentemente. Bom, então Abissai, que era um dos sacerdotes, né, tomou as dores e quis cortar a cabeça de Simei. Aí Davi falou: não corte não. Não é hora de nós, né, entrarmos nessa questão, porque nós atrairemos ainda mais antipatizantes, ou ficaremos mais visíveis. Deixa Simei ir, a hora dele vai chegar. E, por outro lado, dentro do staff, né, de governo de Davi, tinha um homem chamado Aitofel. Esse homem, Aitofel, era conselheiro de Davi e ele passou a ser conselheiro de Absalão. E mais um outro que também era bem influente, chamado Hussai. Então, eles começaram a tramar cada vez mais contra o rei de Israel, né? E Aitofel, então, ele aconselhou Absalão. Olha só que interessante essa jogada. Ele aconselhou Absalão a tomar para si as concubinas do seu pai, né? Para que o povo visse que quem realmente era o rei. Porque as concubinas, elas tinham um papel importante dentro da realeza. Muitas talvez nem chegaram a ser conhecidas pelos reis, mas elas eram propriedades do rei. E Absalão, tomando essas concubinas, ele estaria assim trazendo para o povo, né, que Davi não tinha mais poder nenhum. Então ele fez uma tenda no terraço e aí ele começou, né, a dormir com todas elas. E aí eu digo que foi assim o sinal contundente de rompimento familiar entre pai e filho, né? E Davi também ficou sabendo disso, né? Aitofel então pediu para que Absalão ele montasse um exército com 12.000 soldados, um exército bem, né, encorpado, só para perseguir Davi. Então esse não era para guerra, era só para perseguição de Davi. Que cansado e desanimado, né, da perseguição, ele seria presa fácil. E seus soldados, quando vissem que o Davi tinha caído morto, eles debandariam e voltariam, né, para Absalão. E
Absalão falou, nossa, essa ideia é ótima, eu jamais teria, muito bem, aprovado. Hussai, que era um espião, né, advertiu, ele falou, não, eu conheço bem o rei. Ele falou assim, não vai dar certo, porque Davi, o rei Davi, é um homem valente. Ele, né, ele também, ele não vai ficar na frente, né, do exército. E ele não estaria, então, ali visível. Ele estaria isolado em algum lugar, ele seria poupado de alguma forma, em algum esconderijo, justamente para não cair em emboscada. Que o melhor estratagema seria atacar os seus soldados para pôr em medo e respeito, né, em todo Israel. Então era essa a contraproposta, né, de Hussai contra a proposta de Aitofel. E aí ele aconselhou os homens, a Absalão, a reunir homens israelitas de ponta a ponta, e que ele próprio, o próprio Absalão, né, fosse à frente de batalha, comandasse a batalha, já que a coisa já estava bem delineada, então que ele fosse o grande comandante da batalha. E Hussai, então, faz a notícia chegar até Davi, né? Até Zadok, e aí, enfim, eles ficam sabendo das duas propostas e qual proposta que tinha sido a escolhida, que era o rei sair, o pretenso rei, né, sair à frente. Bom, assim, né, saiu, então, Absalão, e realmente Davi estava escondido, né? Eles foram descobertos por Absalão, toda a rede ali de informação foi descoberto. E aí todos eles tiveram que fugir realmente de Baurim, que era aquela cidade onde eles estavam refugiados, né? E esconderam-se dentro de um poço, né? De um homem, e a esposa colocou umas folhagens em cima, né? Folhagens de grãos descascados em cima da boca do poço. Quando chegaram para fazer a busca, não encontraram. E eles continuaram, então, a captura de Davi, né? E quando Aitofel, aquele que falou que era para eles seguirem Davi, né, e matarem Davi, que ele tinha certeza que Davi estava lá, porque Davi era valente, ele não ia deixar o seu exército. Quando ele viu que não, que Absalão seguiu o conselho, né, do outro, aí ele ficou muito bravo, ele ficou muito contrariado, né? Colocou todas as suas coisas, documentação, tudo em ordem e se enforcou. Morreu, né? Então, Absalão vai empreender busca contínua ao seu pai, numa perseguição sem trégua. Então, como eu falei, a vida do rei Davi foi uma vida muito marcada por muitos sofrimentos, muitas perseguições. Se ele fazia também as suas estratégias, que às vezes, que nunca eram, né, uma estratégia assim, sempre visava, né, ele sair-se limpo e o outro ficar com as mãos sujas de sangue. Então, mas ele também sofreu represálias duras, né, vinda de dentro da sua própria família. E aí, quando estava para acontecer isso, Davi dividiu o exército que estava com ele em 3 pelotões, né? E então tinha Joabe, que era aquele fiel, que ele também tinha amaldiçoado pela morte do Abner lá atrás, Itaí e Abissai. Itaí é aquele estrangeiro, né, que quis seguir o rei. E nessa divisão, ele não ficou à frente de nenhum desses pelotões. Ele só pediu para esses 3
que foram destacados para comandar os 3 pelotões, que tivessem, ou que tratassem Absalão com muita brandura, pelo amor que ele, como pai, devotava a ele. Mas será que naquele momento existia esse amor entre aquele pai e aquele filho? Primeiro porque ele já tinha uma reincidência dentro do coração daquele pai. Ele já tinha matado o filho preferido e depois tinha criado toda essa questão, né, de uma guerra civil dentro de Israel. E Absalão realmente encontrou, né, um dos pelotões de Davi, e quando ele viu, ele vinha cavalgando à frente, como ele foi orientado por aquele espião de Davi. Então ele vinha, né, cavalgando, e nisso que ele, não sei se ele ficou muito entusiasmado, ele quis partir logo para o ataque, ele correu e uma árvore, ele ficou entalado numa árvore, né, feito uma forquilha, e o cavalo saiu, e ele ficou. E nesse momento, então, né, os soldados foram avisar Joabe que o filho do rei estava ali preso. E é engraçado que ninguém parece que estava ali para ajudá-lo, porque ele ficou ali e o Joabe falou, mas por que você não matou, não desferiu um golpe? Aí ele falou, não, porque como que eu vou matar o filho do rei, depois serei eu também executado pelo próprio rei. Ele falou, e nem por muito dinheiro eu faria isso. Então Joabe pegou para si a questão, foi lá e, né, acabou com a insolência do filho de Absalão, porque Joabe também estava por aqui com aquela história, né, do incêndio na sua plantação. Então já existia uma animosidade em relação ao arrogante Absalão, né? E então ele deu 3 flechadas e depois tiraram ele da árvore, né? Mas na verdade ele não tinha morrido ainda. Então vieram 10 homens, 10 soldados e mataram Absalão. Todos ficaram com muito medo, porque afinal de contas ninguém sabia qual seria a reação de Davi. E mais uma vez aqui é importante nós notarmos que Absalão era uma pedrona no sapato de Davi. E a eliminação dele seria um alívio. Tava lá, né, o Mefibosete, que estava reivindicando o trono. Tava lá o Simei, que também era parente de Saul, que ia dar força, né, para Ziba e para Mefibosete. Tava lá também Absalão, que era o filho. Então ele estava num sufoco. Ele estava no sufoco. Ele tinha, em todas as frentes, ele tinha inimigos, adversários, que queriam realmente acabar com ele. Não era assim, tomar o trono e vida que segue. Não, era acabar. Então, lembrando um pouco, também lembrando que Saul fez uma perseguição sem tréguas, né, para Davi, e que esse homem também nunca teve sossego. Ele aprontou muito, mas sofreu muito também. E aí, ninguém queria dar notícia para o rei, né, da morte de Absalão. E aí um homem chamado Aimás falou, eu vou, né? E Joabe falou, não, porque a tua cabeça vai rolar na hora. Mas ele foi mesmo assim, deu a notícia. E para surpresa geral, né, quando o Aimás contou, ele dramatizou, ele gritou, ele se bateu, ele sabe, ele se martirizou de um jeito, né? Ele gritava o nome do filho, Absalão, Absalão, porque eu não morri, porque você, meu filho amado, morreu. Aí a gente fica sem entender esse amor, né? Repentino assim. E ele era muito dramático. Davi, ele sabia, né, apelar para as artes dramáticas. E então, na verdade, ele ficou aliviado. Então, agora tinha 2 frentes, né? Na verdade, uma só. Porque se
o Simei ia dar, vamos dizer assim, ia dar um reforço, né, para Mefibosete, junto com Ziba, ele ia, agora vem uma força só, né? E depois que passou, que eles voltaram para o castelo, que Davi se estabeleceu lá, então Davi começou a mostrar uma face dele para, na verdade, né, chamar para si a simpatia daqueles também que estavam ao lado de Absalão, né? Então ele passava dias e dias sem comer, ele andava gritando pela casa, Absalão, Absalão, o que aconteceu? Por que isso aconteceu, meu filho? E deixou o governo de lado, ele não estava cumprindo a sua função de governante. E aí Joabe veio até ele e falou, vamos conversar? Eles falavam, tinha todo o respeito com o rei, fazia reverência e tudo mais, né? Mas ele passou uma descompostura, ele falou, o que esses homens que lutaram para te livrar, esses homens que lutaram com você, todas as batalhas que você esteve, o que esses homens estão pensando de ver você agora gritando desse jeito, né, transformado nesse trapo e gritando Absalão, Absalão, né? Você não está fazendo jus à fidelidade que eles prestam a você, né? Davi estava realmente encenando ali, então, como eu falei, né? Bom, então Davi começa a ter volta a ser o rei que estava ali, né, sempre à frente, e ele vai falar com o povo. E assim ele conquista novamente, né? Mais ou menos. Será que não vai ter uma outra crise? Então, todo o governo de Davi foi sempre entre altos e baixos, né? E aí ele voltou a se instalar nos portões da cidade, né? E ficou ali, reinando. Então, mostrou também que de alguma forma ele tinha superado a sua dor. O mesmo povo que gritava Absalão é rei, agora aclamava Davi. Nosso rei é Davi. E então, né, a gente percebe que a inconstância da massa, ela não muda, né? Ela passa séculos, milênios e continua sempre a mesma coisa. Gritavam Absalão, agora gritam Davi. Então é falta de postura moral. Davi enviou então os sacerdotes, que era Abiatar e Zadok, né, ajudar para acordos diplomáticos. Então ele estabeleceu toda a sua rede outra vez. Mas chamando a atenção, né, que tinham parentesco, que existiam ali ainda parentes dele. Tinha um homem em Judá que se chamava Amasa, e ele não era um homem fiel, né? Ele tinha sido comandante de Absalão. Ele era de Davi, passou para o lado de Absalão e aí, depois que aconteceu tudo isso, com a volta de Davi, né? Então, o que Davi pensou? Esse Amasa, ele é estrategista, ele é muito bom, seria interessante eu tê-lo comigo, mas muito perto. Mas como eu falei, ele nunca seria o homem de confiança. Por esse período, Joabe esteve sempre ao lado do rei. Ele estava numa batalha. Ele estava lá lutando provavelmente com os filisteus, né? Os amonitas, algum deles, que viviam invadindo o território de Israel. E aí, então, Davi chama Amasa e fala, que tal nós formarmos uma aliança? Amasa sabia que mais cedo ou mais tarde a cabeça dele ia cair. Ele falou, com certeza eu serei fiel ao rei Davi, a você, meu rei, né? Então, ele garantiu lealdade ao rei. Só que, né, ele colocou o Amasa abaixo dele, dentro de um cargo
militar. Então ele tinha, abaixo do rei, ele era o maioral. Mas esse cargo era de Joabe. E Joabe, né, não estava ali, estava lutando. E essa foi então uma manobra, vamos dizer assim, excelente dentro do ponto de vista estratégico, né? Que mostrou assim que ele estava mesmo aberto, de coração aberto a todos, porque até Simei, aquele que chamou ele de cachorro, de assassino, que ele merecia morrer, que ele merecia ser, né, devorado pelos cães e tudo mais, né? Ele voltou atrás e humildemente se prostrou diante de Davi e mostrou também fidelidade ao rei. O próprio Mefibosete, porque ele teve que de alguma forma, se retratar. E ele fala pro Davi, ele se desculpa, ele pede perdão, porque ele foi, na verdade, enganado por Ziba. Ziba que tinha feito toda aquela preparação, aquele trama, porque como ele era deficiente das pernas, né, ele jamais falaria isso, porque primeiro ele não tinha condições nem de correr. Então ele jamais poderia ir contra o rei Davi. Bom, é uma história assim, né, que nós vemos acontecer mundo afora nos dias atuais. Mas de qualquer forma, né, todos declinaram da sua postura, e aí Davi, né, dentro do controle da situação, ele faz o seguinte, então ele vai fazer, né, um jantar muito para agregar a Amasa, né, que seria abaixo dele, não seria um vice-rei, seria uma posição militar. Então, ele vai fazer um jantar muito grande, né, nessa solenidade, declarando então esse cargo para Amasa. E tudo bem, a Amasa aceitou, né? E ficou ali. Antes disso, antes desse jantar, tinha um homem influente na tribo de Benjamim, que ficava ao sul de Judá, né? Ele levantou um cisma, ele não aceitava Davi como rei. Então ali estava acontecendo outro foco insurgente, né? Bom, aí então esse Seba também vai receber a lição dele. Mas, né, Davi então deu ordens para convocar os seus homens e combaterem com esse insurgente, né? E aí, lógico que ganhou, Amasa vai e ganha, né? Mas, nesse meio tempo, aí que vem o jantar. Então, eles jantam, faz um jantar ali junto com o rei, e aí Amasa, no final do banquete, se despede e Davi fala para ele, siga em paz. Ele ia para parte mais norte, onde ele morava, em Israel. E nisso, evidentemente, que o Davi também sabia que Joabe estava voltando da guerra. Quando Joabe chegou, ele viu tudo aquilo, ele falou, o que aconteceu? Daí contaram, não, foi o rei Davi que chamou Amasa e colocou ele num cargo de mando. Nossa, Joabe ficou fora de si. Afinal de contas, ele tinha sido preterido, né? Preterido. E aí ele sai dali, vai pelo caminho, encontra ainda Amasa seguindo o seu destino, e era comum os homens se beijarem. E então Amasa, quando Amasa vê o Joabe vindo, ele achou que já existia uma cordialidade entre eles. Só que Amasa, um tempo atrás, tinha matado em campo de batalha o irmão de Joabe. Então Joabe chegou como quem ia beijar, só que desferiu um golpe certeiro
matando Amasa. E aí nós vamos ver qual será a reação do rei Davi. Será que ele não teve o dedinho em mais essa estratégica banida de alguém que poderia incomodar o rei, reivindicando o trono? Isso nós veremos no próximo episódio. Sou Anísia Ontem, da TV Humana, nos Limites da Eternidade. Até a próxima!